Então, teremos agora a nossa primeira mesa. E eu queria abrir com as seguintes questões. As oposições feminino-masculino, sexo-gênero, heterossexualidade e homossexualidade, natureza-cultura, compõem uma matriz binária do pensamento sobre o corpo e a sexualidade, no qual qualquer manifestação subjetiva que subverta essa lógica ou passa a ser considerada impensável ou é vista como uma ameaça para a sobrevivência da própria sociabilidade. Está no artigo de Sexualidade e Política na Cultura Contemporânea, o reconhecimento social jurídico do casal, da Márcia Aran e Marilena Correia. E agora, uma outra fala, um outro input para a gente pensar. A sexualidade em voga, hoje, é uma sexualidade que pode ser posta a serviço da boa política. A biopolítica da libertação nos deixará todos broxas. Então, a nossa próxima mesa será a dimensão histórico-ideológica, e eu queria chamar, para coordenar essa mesa, a Luísa Revoredo, do nosso grupo de organizadores, local trainer, e ela chamará as pessoas que vão fazer parte. Deixa um lugarzinho aí para mim. A tia precisa sentar. Todos, ok? Bom, desde o primeiro encontro das 3 bios, nós temos convidado psicanalistas para dialogar com a nossa comunidade psicorporal. Para essa mesa, eu tenho o prazer de convidar o Dr. Mário Pablo Fux. Mário é médico. Mário é médico, psiquiatra e psicanalista, nascido e formado na Argentina, radicado em São Paulo desde 1977. Foi diretor do Instituto Sede Sapiense, onde atualmente é coordenador do curso de Psicopatologia, Psicanalítica e Clínica Contemporânea. Ele é supervisor do projeto de pesquisa e intervenção em anorexia e bulimia, e professor do curso de psicanálise do Departamento de Psicanálise. É coautor com a Silvia Alonso do livro Histeria, da Casa do Psicólogo, de 2004. O SEDES foi um lugar para muitos de nós, dessa comunidade psicorporal, e foi um lugar de grandes e profícuos encontros. Aquela casa, aquela instituição que acolheu o Mário e a Lucia e tantos outros exilados políticos em tempo de ditadura, acolheu também abordagens como a nossa, os haitianos, que não se propunham a reproduzir o que estava estabelecido. Bem-vindo. Chamo também para essa mesa a Leia Cardenuto. Amiga de longa data, Leia é psicóloga, trainer local do IABSP, do Instituto de Análise Bioenergética. Ela é coordenadora da Clínica Social do Instituto e integrante do grupo que organiza as 3 bios. E Cláudio Melo Wagner. Também amigo de longa data, sempre presente nas bios. Cláudio é psicólogo, doutor pela PUCSP, integrante do movimento R76, professor do Instituto de Análise Bioenergética, da Psicologia Biodinâmica, da Fonte, Raiz e também integrante do grupo que organiza as 3 bios.
Vivemos um tempo em que experiências de gozo e formas até mesmo insólitas de gerenciar o corpo estão continuamente ofertadas nesse grande shopping center que o mundo se tornou. Testemunhando a intensa sexualização do cotidiano, num primeiro momento a gente talvez possa se perguntar: o que foi feito daquele conceito tão caro e fundante, tanto a Freud quanto a Reich? Cadê a repressão sexual? Mais do que isso, se a gente lembrar a famosa colocação do Reich na função do orgasmo, em que para ele definia a psicoterapia, ele dizia assim: o que faz o homem da sua sexualidade, supondo que ela foi liberada da repressão sexual? O fato é que basta olharmos para o imperativo consumista vigente na atualidade para sabermos que, longe de qualquer desrepressão, a experiência de prazer genital, ela continua impedida. Ou seja, parece que a miséria sexual continua a se fazer presente, para além de toda a parafernália que, inclusive, a tecnologia coloca a serviço. William Reich, conhecido como o homem do orgasmo e da revolução sexual, a certa altura, ele diz para o homem pequeno, o Zé Ninguém, isso em 48, em tua boca, toda esta arte torna-se perversa. Meu congraçamento amoroso transforma-se em ato obsceno. É isso que ocorre se isolarmos e desarticularmos a dimensão sexual de qualquer outra dimensão humana. E Reich definiu-se exatamente por isso, por uma busca sistemática, até furiosa, de articulação total da sexualidade com todos os outros fenômenos da vida. Nessa articulação, sabemos que revolução sexual e revolução política são apenas faces de um processo idêntico e fundamental de transformação do homem e da sociedade. Portanto, na nossa base, todas as três bios têm o ato clínico como um ato social e político. O encontro das três bios do ano passado foi inteiramente dedicado ao tema caráter, este construto bio, psico, político, social. Este ano, a primeira mesa do encontro com o tema sexualidade, esta mesa em especial tratará da dimensão histórico-ideológica, e a proposta é nos fornecer um grounding para continuarmos a analisar as formas de subjetividade produzidas e compreendermos também os modos de existência presentes na sexualidade. Reconstruir a memória e uma historicidade, utilizando palavras do Mário, é um fator de resistência contra a opressão das novas formas de poder. Bom, nós vamos começar com o Mário, a seguir vai ser o Cláudio e depois a Leia. Cada um vai ter em torno de 20 minutos e depois nós diretamente vamos abrir para a plateia. Bom? Mário. Bom, eu quero agradecer o convite para uma interlocução que já se vai mostrando interessante e que pode dar frutos pelas coisas que eu vi até agora, pela foto que vi antes da apresentação e também pela calidez do intercâmbio que se está produzindo aqui, pela afetividade com que vocês me receberam, me entusiasmou. Mas quando subiu Lea Cardinuto, foi muito elogiosamente recebida, coisa que também me entusiasmou e pensei, bom, é que somos os dois do SEDES. Até que subiu Cláudio Wagner e também foi aplaudido. E tudo isso, bom, o sonho acabou. Estamos aqui. Bom. Na linha de explorar as dimensões histórico-ideológicas da temática que nos convoca, eu
quero começar com as experiências dos 70, que seguramente nos atravessam até agora, tanto os que estamos na psicanálise, os que estão nas 3 bios e muita gente mais. O que não quer dizer que sempre se lembre e se actualiza todo o que aí se desenvolveu. Nessa época, um vendaval revolucionário percorreu o mundo. Na Europa se lutava contra o poder de todas as formas. Na América Latina, contra as tiranias. Nos Estados Unidos, contra o prosseguimento da guerra em Vietnã. A riqueza vivencial, política e cultural daquela época implicou na expansão da subjetividade em todas suas dimensões e expressões, ocupando a sexualidade e o político um lugar de relevância. Foi decisiva a relação entre o individual e o coletivo que ali se processou. Os ideais, as identificações, os projetos de transformação, abrindo-se consequentemente a novos espaços e novas práticas. Mariné Javier fala, por exemplo, que em Paris 68 se dizia: sejamos realistas, desejemos o impossível. Mariné Javier, referindo-se a isso, diz: pela primeira vez, a luta política e a reivindicação de liberdade sexual caminhavam juntos. Podemos, felizmente, relativizar esta afirmação. É verdade que existe uma tendência presente no Brasil, é que nunca antes de aqui, pela primeira vez, etc., estamos em coisa. Isso faz parte. Talvez não é brasileiro só, também latino-americano. A riqueza desta situação se manifestou no campo psicanalítico. Muitos analistas de dentro e de fora da instituição oficial começaram a questionar o modelo de psicanálise que se havia sacralizado e que se transmitia através da formação para o espaço público, pondo acento na crítica a estas novas posições, a sociedade de classes e o peso da ideologia que a sustenta. Esses analistas, entre os que me incluí, começam a comprometer-se politicamente e, além de confrontar-se com a maioria conservadora que domina a instituição, começam a recuperar-se da amnésia da história política e cultural do movimento psicanalítico. Reconstruíram essa história e desmentiram essa afirmação anterior. Não foi a primeira vez. Em Berlim e em Viena, a começar em Viena, nos anos 30, a figura de Wilhelm Reich ganha um lugar decisivo na história do movimento pelas posições que toma em relação ao campo político e ao movimento psicanalítico.